Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, em mais um dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver. Você está respirando? Tá? Aonde você está agora? Tá em casa? Tá vendo esse vídeo de onde? Eu acredito que você não esteja vendo esse vídeo de um presídio, nem de um cemitério, nem de um velório. Se você está vendo esse vídeo, onde quer que você esteja vendo, talvez você até pode estar no hospital, e eu creio que Deus pode mudar a sua realidade. Mas a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo agora não estão passando por nenhum dessas circunstâncias. E isso já é um grande motivo para sermos gratos. Só de podermos respirar e encher os nossos pulmões de ar, gente, já é um motivo de grande alegria, de gratidão eterna ao Senhor, que nos deu o fôlego de vida. Nós estamos muito felizes com Jesus por quem Ele é e por ter nos comprado para que pudéssemos receber uma herança eterna, a herança da reconciliação com o Pai. Então nós já temos motivo suficiente para estarmos alegres. Lorena, mas você não sabe o boleto que eu tenho que pagar amanhã. Olha, sempre vai haver circunstâncias na vida da gente para que nós venhamos exercer a nossa fé. Algumas circunstâncias vão vir na nossa vida por causa que a gente plantou, né? A gente plantou e a gente vai colher. Mas se a gente colher com Jesus, Ele ainda nos ajuda. Mas muitas das vezes, Deus vai nos colocar em situações onde nós precisamos exercer a nossa fé. A gente não quer, a gente quer um lugar de conforto, onde está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo sob controle, mas não é assim com Deus. Eu acho lindo porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus nos coloca em situações aonde nós vamos exercer a nossa fé e assim nós poderemos agradá-lo. Se você não tem nenhuma situação agora na sua vida que necessite de fé, então eu já te digo, se coloque em uma. Porque, gente, nós vivemos para agradar a Deus. E se sem fé é impossível agradar a Deus, então comecei com essa introdução aqui, não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Exerça fé. Se tá tudo tranquilo na sua vida, então se coloca numa situação aí que você precisa de fé. Claro que eu tô falando de prudência, com responsabilidade, sobre o reino de Deus. Não é sobre nós, mas é sobre fazermos o que Ele nos chamou, pisarmos num lugar onde não tem chão, crendo que é Ele que nos colocou e que Ele vai prover todo o resto. Amém? Dita todas essas coisas, vamos para o nosso devocional. Gente, hoje nós lemos 3 capítulos de Gênesis, capítulo 46, 47 e 48. Estamos quase terminando esse livro incrível que eu amo, mas eu amo todos os outros também, então tá tudo bem. E aí, gente, a história tá chegando num momento muito gostoso, né? Nós estamos saindo daquele ápice ali de dificuldade, de turbulência, estamos chegando ao cumprimento da promessa. Jacó descobriu que José está vivo e ele está muito feliz que o filho dele, que ele sofreu e enlutado por anos, 13 anos, chorando por seu filho José, mas agora ele descobriu que o filho dele está vivo, que é um grande homem no Egito e que vai ser a resposta da oração do próprio Jacó, né, sobre a fome, sobre a destruição, a ruína que estava para vir ali com relação à família dele em Canaã, que estava passando por uma fome terrível. Então José vai ser a resposta de oração para a família toda. E aí, gente, uma coisa acontece que eu queria conversar com vocês. Jacó vai para o Egito com todos os seus bens. Nós vamos ver que totalizam 70 membros. Ele está descendo para o Egito, são 70 pessoas no total. Quando ele está descendo para o Egito, Deus encontra ele. Eu amo isso. Já reparou tanto que Deus para Jacó para falar com ele? Ele está indo, Deus para e fala com ele. Ele está voltando, Deus para e fala com ele. Ele está indo de novo para outra terra, Deus vai e fala com ele. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos dessa palavra de Deus para nos mover. Meu marido é pastor numa igreja, né? Nós somos aqui pastores na igreja, no Ministério Fogo e Luz, aqui no bairro Padre Libério, na congregação. Muitas vezes a pessoa chega pra mim animada e fala assim, eu vejo às vezes até por emoção, olha, tô vindo pra igreja de vocês. E às vezes essa pessoa até espera que a gente, uau, vem mesmo, por favor, né? E aí eu falo, mas você tem uma palavra de Deus pra vir pra cá? Gente, porque nós sabemos que ninguém fica em uma igreja por emoção. Ninguém dá fruto em um lugar que Deus não plantou. Pode ser uma bênção, a pessoa pode ser uma bênção, mas é uma preocupação que eu tenho no meu coração. Tá, você tá vindo pra igreja. Você tem uma palavra de Deus pra estar aqui? Não tem risco nenhum de você estar vindo por emoção, por um momento. Porque eu fui ofendida na igreja que eu tava. Eu tô chateado com uma situação lá.
Você tem uma palavra de Deus para estar lá? Ou você tem uma palavra de Deus para se mover? Todas as vezes que era para Jacó se mover, Deus falava com ele. E aí eu quero te dizer uma coisa, não se mova sem uma palavra de Deus. Não se mova por uma ofensa. Estou ofendida porque o irmão me ofendeu naquela outra igreja, porque o pastor não me cumprimentou lá. Não se mova por sentimentos. Se mova por uma palavra. Não está satisfeito, você não está feliz onde você está, mas se é onde que Deus quer que você esteja, permaneça. Eu estou falando de igreja, mas isso serve para muitas outras coisas. E o Espírito Santo que coloca aí no seu coração o que ele quer falar. Não se mova sem uma palavra de Deus. Jacó, por onde ele andava, Deus dava para ele uma palavra. E olha que interessante, Deus fala para Jacó assim: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Então Deus está concretizando o movimento de Jacó. Ele está saindo de Canaã e está indo para o Egito. E Deus está confirmando isso e testificando isso. Sabe o que eu acho interessante? Outra coisa que eu acho interessante é Abraão houve fome, ele desceu para o Egito. Lembra? Houve fome, Abraão desceu para o Egito. Isaac houve fome também. E aí Deus aparece para Isaac e fala para Isaac: não desça ao Egito como desceu seu pai Abraão. E agora para Jacó, Deus está falando com Jacó: Jacó, não precisa ter medo, pode descer para o Egito, eu vou estar lá com você, descerei com você e certamente eu trarei de volta. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava lendo? Essa pessoalidade do plano de Deus. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas Deus está fazendo assim na vida da Lorena. Mas Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Mas é porque tem uma irmã lá da igreja que Deus usa ela nisso, nisso e naquilo. Talvez o que Deus usa aquela irmã não vai ser o que Deus vai te usar. Muitas das vezes não. A pessoalidade da promessa e da direção de Deus, embora Deus seja de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele trabalhou com esses três de forma diferente. Olha que interessante. Deus trabalhou com Abraão de uma forma, com Isaac de uma forma e com Jacó de outra forma. Por que eu estou falando isso? Por isso que nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus. Nem sempre vai ser do jeito que Deus fez com outras pessoas ao seu redor. Deus tem um plano específico para a sua vida. É por isso que é lindo isso, que Deus não é um Deus que trabalha com a massa, o Deus dos crentes, o Deus dos católicos, o Deus dos espíritos. Não, Deus é Deus de todo aquele que crer e que tem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Nós não precisamos mais de outro intercessor que não seja o próprio Jesus que nos reconciliou com o Pai. E por que eu falo isso? Porque nós precisamos desse relacionamento íntimo. Nós não vamos receber de outra pessoa uma palavra que vai vir de Deus. Deus pode usar outras pessoas para falar conosco? Pode e vai. Mas precisa ter esse testificar. Foi Deus que falou. E Ele não vai falar só através de uma pessoa. Ele vai confirmar através da palavra dele que Deus não quebra os princípios bíblicos, tá, gente? Tipo assim, Deus é um Deus de alianças. Daí Ele vai falar assim, ó, uma pessoa vai ser usada por Deus para falar com você. Deus mandou você divorciar do seu marido e casar com o mais novo. Não é de Deus. Por quê? Porque não é o princípio bíblico da aliança. Ah, e Deus está falando comigo aqui que é para você roubar, porque Ele tem propósito, que com o dinheiro que você roubar, você vai abençoar a igreja. Não, porque eu conheço a palavra. E a palavra diz, não roubem. Então, não vou. Deus nunca vai e conta um princípio bíblico. Amém? Então, toda palavra que Deus usar, falando na sua mente aí, no seu coração, usando outra pessoa, tem que estar de acordo com o princípio bíblico. Se não estiver de acordo com o princípio bíblico, não é Deus falando. Amém? Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. A gente tem que parar de terceirizar. Eu não leio, mas eu vou lá e vejo o devocional da Lorena. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a terceirização do relacionamento íntimo que eu e você temos que ter com Deus. Cada um individualmente. Porque, e voltando aí, nós não podemos terceirizar. Todos nós temos que ter conhecimento bíblico. Gente, a gente tem que mergulhar na palavra. Sabe por quê? Tem gente que é enganado por falsas doutrinas porque não conhecem a verdade bíblica. Deus quer levantar um exército. Gente, Deus falou isso muito forte no meu coração esse ano. Deus está levantando um exército, está dando armas para esse exército. E uma dessas armas, talvez a principal, seja a palavra de Deus. Porque se a gente não tem a arma da palavra de Deus, irmão, nós somos facilmente enganados. Vem um enganador usado pelo diabo, fala mentira e a gente acredita. Por quê? Porque não estamos embasados. Você precisa ler a Bíblia. Amém? Paulo fala para que a gente não viva andando de um lado para outro por causa de qualquer vento de doutrina. Paulo falou para Timóteo.
Deus precisa levantar pessoas, Deus quer levantar pessoas maduras que não são enganadas, que o povo está dizendo que é isso, não, aqui agora está dizendo que é aquilo. Você tem que ter a sua convicção sobre aquilo que você lê, a revelação pessoal de Deus para a sua vida, que não precisa de outra pessoa. Você não precisa de outra pessoa. Você precisa de um relacionamento pessoal. O Espírito Santo te revela a palavra. É claro que nós vamos crescer junto e Deus vai usar pessoas. Deus usa muitas pessoas para revelar comigo. Eu amo poder ser um instrumento de Deus para compartilhar o que Ele tem me revelado, mas Ele quer revelar para você também. Basta você mergulhar. Mergulha na palavra de Deus. Mergulha no conhecimento dEle. Amém? E aí, gente, então Jacó teve uma palavra de Deus. Você vai descer para o Egito, mas não precisa ter medo, eu vou estar lá com você e você vai voltar. Você vai voltar, pega. Deus está dando uma promessa para Jacó. Eu trarei você de volta. Sabe o que ele está falando? É claro que Jacó ia morrer lá, porque já estava velho já. Então trazer de volta não era no tempo dele. A promessa não ia se cumprir, não era no tempo dele. A promessa ia se cumprir. Tô balançando a mesa tudo, gente. A promessa ia se cumprir, mas depois de 400 anos daquilo que está acontecendo aqui, mas Deus está dando uma promessa para Jacó, que seria para toda a sua descendência. Vocês estão indo, mas vocês vão voltar. Pode descer, Jacó. Vocês estão indo, mas vocês vão voltar. E eles descem com as próprias carruagens do Egito. Gente, isso é muito lindo. Você não vai de qualquer forma. Você vai e o próprio Egito vai bancar a tua ida. E sabe o que eu acho mais lindo? Que o Egito bancou a volta também. Contando um spoiler que todo mundo sabe, depois das 10 pragas do Egito ali, na época de Moisés, lá na frente, depois desses 400 anos, quando Deus vai liberar o povo do Egito, sabe o que acontece? O povo hebreu despoja o Egito. Os egípcios vão entregando, acho que eu já falei isso aqui num devocional, os egípcios vão entregando seus ouros, suas joias, suas pedras preciosas, tudo que os egípcios têm, eles entregam, tipo assim, podem ir, e vão dando ouro, riquezas para o povo de Deus. E o povo de Deus, que era escravo, sai rico do Egito, depois de 400 anos de aflição. Mas o que é lindo é que, olha só, o Egito tá bancando a ida e o Egito vai bancar a volta. Gente, eu vou falar essa frase mais uma vez. Quando Deus quer te mover, Ele paga a conta. Você não precisa se preocupar, você só tem que obedecer. Esteja onde Deus quer que você esteja, obedeça e Deus cuidará de todo o resto. O recurso Ele vai enviar. Lorena, eu tenho um projeto no meu coração, mas eu tenho tão pouco, eu não sei o que fazer. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando Deus colocou no meu coração de começar esses devocionais, eu tinha um celular que o meu cunhado me abençoou. Eu passei 2 anos com celulares assim, todo celular que eu tinha estragava. Na verdade, no meio desses 2 anos, eu fiquei quase 6 meses sem celular, porque foi uma direção que Deus deu. Todo celular que eu tinha estragava. Eu entendi, Deus não quer que eu tenha celular. Fiquei um tempo sem celular, mas estava difícil por causa da comunicação. Então eu fui ganhando alguns aparelhos, algumas pessoas me abençoavam com alguns aparelhos, muitos, muito simples, só para cumprir o propósito mesmo, daquilo que eu precisava. Que era o WhatsApp. Eu fiquei 1 ano sem redes sociais, uma direção que Deus me deu para 2024. 1 ano sem acessar nenhuma rede social. Instagram, eu acessava o WhatsApp só para conversa, não via os status também. Eu precisava ficar reclusa. 2024 foi meu ano de estar escondida e aprendendo. Então eu li muitos livros, além da Bíblia, para aprender. E aí quando chegou no final do ano, Deus falou comigo, você vai derramar agora. Você vai derramar tudo que você aprendeu. E aí eu falei, meu Deus, mas eu tenho um telefone, o telefone que o meu cunhado me deu, que eu sou muito grata a Deus por ele, porque me serviu muito, obrigada. Mas ele estava com a câmera frontal estragada. Se você voltar lá no meu Instagram, você vai ver que no início, os primeiros vídeos estavam embaçados, até conversando com a Regilane, a esposa do nosso pastor, né? E ela falando, eu achei que você não tinha limpado a câmera. E aí não, eu falei, não, a câmera era muito fraquinha. Eu falei, Deus, eu vou começar esses devocionais com a câmera toda embaçada. E Deus falou no meu coração, comece com o que você tem. Começa com o que você tem. E eu quero te dar essa palavra hoje, nessa manhã. Deus te deu uma palavra? Deus te deu um projeto? Começa com o que você tem, mas é tão pouco, mas quem multiplica não somos nós, quem multiplica é o Senhor. Quando a gente agradece e quando a gente compartilha. Então eu agradeço pelo telefone que ele tinha me dado naquela época e compartilhei aquilo que eu podia compartilhar. Era pouco, mas sabe, vamos falar, nossa, que qualidade ruim, deixa eu falar. Eu preciso obedecer, eu só preciso obedecer. E aí depois de um tempo ele quebrou e aí estragou. E aí eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? E meu marido comprou um novo pra mim, aleluia! Nós compramos um novo e
e é pro uso do reino de Deus. E eu sou muito grata a Deus por poder usar os recursos que Ele tem me dado, e eu quero ser sempre obediente a isso. Então, gente, voltando lá, usa o que você tem. Usa os recursos que você tem. Eu não sei porque que eu cheguei aqui nesse lugar, mas é isso. Quando Deus tem alguma coisa para você fazer, lembrei, Ele paga a conta. Os egípcios bancaram a ida e eles bancaram a volta também. Deus vai usar o próprio mundo para te abençoar. Deus vai usar os recursos do mundo para te abençoar. Toma posse disso, em nome de Jesus. E aí vai falar aqui da genealogia. E aí no versículo 28 do capítulo 46, a Bíblia diz que Jacó envia Judá para encontrar-se com José e pedir informações sobre o caminho para Gozém. Eu sempre li Gozém, mas aqui tem um acento no O, então vou ler como está na Bíblia aqui da NVT, que é Gozém. Gente, Jacó enviou Judá na frente. E Judá mostrou, para pedir para Judá informações sobre o caminho. Toda vez que eu leio Judá, gente, eu penso em Jesus. Lembre-se que Jesus veio da tribo de Judá. Então Judá está representando aquele que nos mostraria o caminho. Jacó enviou Judá para receber informações sobre o caminho, e Deus enviou Jesus para ser o caminho. O caminho que nos leva ao Pai. Nós não precisamos de nenhum intercessor, gente. Não precisamos de ninguém, nem homem, nem anjo, nem gente que já morreu. Ninguém pode nos levar ao Pai, a não ser o próprio Senhor Jesus, que está vivo. Ele morreu, Ele venceu a morte, Ele tem a chave do inferno, Ele está vivo, Ele nos reconcilia com o nosso Pai. Ele é o caminho. Jacó aqui, e toda essa situação está simbolizando o que Jesus fez por nós. Judá foi na frente de todos os seus irmãos e ele pegou informações com José sobre o caminho para chegar onde Deus queria que eles chegassem. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Deixa eu te falar uma coisa, você só precisa de Jesus. Ah, porque eu queria tanto um pastor que fosse assim, eu queria tanto que meus filhos fossem assim, eu queria tanto ter dinheiro para fazer isso, eu queria fazer missões, mas eu não tenho dinheiro, eu queria pregar a palavra, mas eu não sei nada. Você precisa de Jesus. Misericórdia, repreende essa tosse em nome de Jesus. Meu filho tá tossindo. Você só precisa de Jesus. Ele é o caminho. Só vai. Obedece cada passo e Ele te guiará à sua boa, agradável e perfeita vontade. E aí quando José de fato encontra seu pai, a Bíblia diz que sem soltar, ele chora por um longo tempo. Gente, Jacó vai ficar vivo ali no Egito 17 anos. José ficou 13 anos longe do pai, né? Ele tinha 17 anos, se tornou, com 30 anos se tornou governador, mas ainda teve um tempo ali. Deus deu um tempo para que eles pudessem andar juntos, para que eles pudessem compensar o tempo que ficaram longe. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, o Senhor é lindo. Como é bom servir a este Deus. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo e enfim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente, sei que você está vivo. E aí uma coisa, gente, uma coisa muito interessante acontece. Jacó, ele vai então lá para o palácio de Faraó. E sabe o que eu acho lindo? Vou resumir aqui algumas coisas. Sabe o que eu acho lindo? Ele pede permissão para Faraó para morar em Gósen. Gente, nós precisamos entender que precisa haver um respeito à autoridade na nossa vida. Nós precisamos honrar as autoridades que Deus estabeleceu. Jacó, com muita humildade, chega para o Faraó e fala para Faraó: pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Jacó poderia falar aqui: deixa eu te falar, eu sou servo do Deus vivo, Ele me mandou para cá, Ele falou que estaria comigo, então é melhor você preparar o melhor aí para mim, porque eu sou servo de Deus, e se você não preparar, como aconteceu com meu pai Abraão, e com meu pai Isaac, e com meu avô Abraão, se você não for obediente a Deus, Ele vai encher esse lugar aqui com praga. Não, gente. A gente não pode usar o nosso relacionamento com Deus para os nossos próprios interesses. Nós temos que agir com humildade. Orar pelas autoridades para que a gente tenha uma vida tranquila. Deus tem me despertado muito para isso, gente. Sinceramente. Com relação ao nosso presidente.
com relação ao meu prefeito, aos vereadores, são líderes que Deus permitiu que estivessem no poder. E nós precisamos orar por eles. Nós precisamos clamar pela vida e pela salvação deles. E parar de sermos rebeldes no nosso coração. Muitas vezes a gente leva na brincadeira coisa séria. Eu estou lendo um livro que chama Honra e Recompensa, ou A Recompensa da Honra, do John Bevere. E isso tem aberto muito os meus olhos sobre como nós devemos honrar as autoridades que Deus estabeleceu, sejam elas justas ou ímpias. E aí, olha o que acontece. Oi? Meu filho me quer. E então, o que acontece? Ele chega lá com humildade, e sabe o que o faraó fala com ele? José, dê para eles a melhor terra do Egito. Quando nós somos humildes, quando nós respeitamos as autoridades, honramos as autoridades que Deus coloca sobre nós, nós recebemos bênçãos. E Faraó falou, vocês vão dar para ele, José, você vai dar para sua família a melhor terra do Egito. E sabe o que acontece aí, gente? Jacó abençoa Faraó. Jacó, um velhinho de 130 anos, ele era rico porque ele tinha muitos rebanhos, mas em comparação com o Faraó, ele era muito pequeno, infinitamente menor do que o próprio Faraó. Mas a Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó. Sabe tanto que isso é forte, gente? Porque o maior abençoa o menor. O menor, a própria Bíblia diz, quando Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque, o escritor dos Hebreus vai falar assim, gente, não é que o menor que devolve o dízimo para o maior? Não é que o menor que é abençoado pelo maior? Sabe qual que é a verdade espiritual que está implícita aqui? Embora Faraó em riquezas fosse maior, na verdade, quem era maior aqui era Jacó. Talvez você está pensando assim, talvez na nossa mente a gente pensa que algumas pessoas são os maiores, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior é o que serve a todos. O primeiro é o último. Tem pessoas que a gente pensa assim, aquela pessoa é abençoada por Deus. Mas, gente, nem sempre quem está em relevância na terra, quem é famoso na terra, quem é visto na terra, é de fato relevante no reino de Deus. Famoso no reino de Deus, conhecido pelos anjos e pelos demônios. Nem sempre quem é a maior referência na terra é de fato referência no reino de Deus. Então, o maior à vista humana era Faraó, mas à vista de Deus, o maior aqui era Jacó. Que nós venhamos a entender que quando nós temos Deus, gente, Ele é a nossa herança. Ele nos torna grandes, mas é por tê-lo. Não é pelas nossas riquezas, não é pelos nossos dons, pelos nossos diplomas, pelas nossas conquistas. Quem tem ao Senhor, quem teme a Deus, este será grande na terra. Olha aonde que Deus colocou Jacó, levou Jacó a um palácio e falou, agora você abençoa esse rei. Uau! Gente, a gente precisa parar de entender, de achar que ser grande na terra é ter riquezas, é ter fama. Eu tenho buscado isso de Deus, Senhor, eu quero ser grande, eu quero ser conhecida no céu, eu quero que, um dia a Thalita Pereira falou isso, eu nunca esqueci, eu quero que tenha um outdoor lá no inferno, falando assim, procura-se Thalita Pereira. E é isso que a gente tem que querer, gente. A gente quer... Ai, mas o inimigo fica furioso. Tem que ficar. Eu espero que ele fique. Porque se ele estiver satisfeito comigo, aí Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, e do mar, e de tudo que neles há, ele estará insatisfeito. Se o diabo estiver satisfeito comigo, então Deus estará insatisfeito. E nós vamos prestar conta, gente, não é diante do diabo, que é uma criatura. Nós vamos prestar conta diante de um grande tribunal, aonde o nosso Deus se assenta. Nós vamos prestar contas. Então nós temos que viver uma vida onde nós somos grandes diante de Deus e não dos homens. E quando a gente é grande diante de Deus, Ele também nos coloca em honra perante os homens. Porque Jacó, mesmo sendo pequeno, abençoou. Imagina aquele homem velhinho colocando a mão na cabeça daquele rei, todo bem vestido, com suas vestes reais. E aquele velhinho hebreu coloca a mão sobre a cabeça dele e abençoa ele, mostrando que maior é quem tem Deus e não quem tem um reino físico e passageiro. Tudo que a gente pode adquirir nessa terra é passageiro, é físico, é temporário. Mas o que a gente adquire em Deus é eterno,
Para de buscar as coisas dessa vida em primeiro lugar. Se você buscar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que quem ouve e obedece aos mandamentos, as bênçãos vão correr atrás dele. Ele não precisa ficar correndo atrás de bênção. O problema da nossa vida é isso, a gente está correndo atrás de bênção e as coisas estão indo tudo errado, dá tudo errado. Você tem tudo, mas não tem nada. Por quê? Porque você mudou o princípio. Busca o reino de Deus e ele vai acrescentar. A gente está buscando aquilo que Deus vai acrescentar e deixando o reino de Deus em segundo plano. E está tudo dando errado por causa disso. Mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, ele nos coloca em lugares altos. Amém? E aí, gente... eu tinha tanta coisa para falar, mas vai ficar muito grande. Meu Deus do céu. Não vou falar. Vai ficar muito grande. Eu creio que é aquilo que Deus queria falar hoje. Eu acho muito lindo. Tá bom, vou falar rapidinho. Gente, eu acho muito lindo no capítulo 47, uma coisa que acontece. Lembra que Deus deu para José uma visão que ele deveria guardar nos 7 anos de fartura, porque viria anos de escassez. E isso fez com que o Egito ficasse muito rico. Ele guardou, economizou naqueles anos de muita fartura, não usou ali as regalias, eles não desperdiçaram, eles guardaram e agora só eles têm. E aí sabe o que acontece? As pessoas vão para o Egito e eles falam, nós precisamos de ajuda. E aí o Egito vai comprando tudo e todos. O Egito compra os territórios, o Egito compra os rebanhos, por fim o Egito compra as próprias pessoas. Agora o Egito tem tudo por causa de José, né? O Egito tem tudo e tem todos, toda a terra, todo o rebanho e todas as pessoas se tornaram escravos de Faraó e do Egito. E aí sabe o que acontece? José faz assim, ele fala assim, agora eu comprei vocês e suas terras para Faraó. Em troca, eu fornecerei sementes para cultivarem os campos. E quando vocês plantarem, semearem ali e colherem, só peço para vocês uma coisa, devolvam 1/5, 20% de tudo que vocês plantarem vai ser de Faraó. Sabe o que o povo falou? Obrigada! Uau! Olha a misericórdia, nós não temos nada, nós somos escravos, você vai nos dar semente pra gente plantar e a gente só tem que devolver 20%? Isso é misericórdia. Obrigada! Nós estamos muito felizes. Só isso que a gente tem que devolver? 20%? Meu Deus, tudo é teu. Nós somos teus escravos, o Senhor vai nos dar tudo isso. Um dia, vendo a pregação do Luciano Subirá, dízimo, alguma coisa de redenção. Dízimo, redenção. Procura assim, dízimo, redenção, pastor Luciano Subirá. Gente, abriu muito meus olhos. Às vezes nos falta essa percepção de que Deus, a terra é dele. O que a gente tem e os nossos recursos é tudo dele. Nós somos os escravos dele. E ele só diz assim, como prova de que vocês sabem que tudo é meu, vocês vão devolver 10% de tudo aquilo que é meu e que eu estou colocando diante de vocês. E nós temos que ter esse coração, uau, só isso? O Senhor vai deixar eu ficar com 90% de tudo que é teu? Então meu coração é grato. Meu coração é disposto, porque, gente, eu não tenho nada. A terra é de Deus, o rebanho é de Deus, os recursos são de Deus, os dons são de Deus, meu trabalho é de Deus, meu salário é de Deus. E eu sou escrava dele, meu corpo é dele, minha mente é dele, minha vida é dele. Eu só tenho que devolver 10%? Isso não é nada. O problema nosso é essa falta de percepção, muitas das vezes, de que tudo é dele. O problema de devolver o dízimo, de entregar para Deus a nossa vida, nosso pensamento, nosso tempo, é que nós não entendemos que, na verdade, tudo já é dele. E como prova da redenção, como sinal da redenção e de uma gratidão do nosso coração, nós só devolvemos 10%. É muito pouco diante de tudo que ele nos dá. Aquele povo, os egípcios, eles estão falando, só tem que te devolver 20%? Mas tudo é teu, nós somos teus escravos, a gente está feliz, é demais. Deus não quer, gente, nosso dinheiro. Deus quer uma prova de gratidão, de que a gente entende que tudo é dele, que tudo vem dele e volta para ele, e é para a glória dele. Tudo é dele. Nós só temos que sermos gratos. E eu não falo só de dinheiro, eu falo da nossa vida, do nosso tempo. Será que nós temos separado 10% do nosso dia para Deus? Será que nós temos separado 10% do nosso tempo? Será que nós conseguimos gastar tempo com a palavra, com oração? Talvez você diga, Lorena, mas meus dias são tão corridos, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas o que você tem para fazer que não está entendendo que sua vida é de Deus, que sua mente é de Deus, seu tempo é de Deus, seu dinheiro é de Deus, seus filhos são de Deus, sua família é de Deus, sua casa é de Deus? Nós temos que devolver para Ele
aquilo que é dele, entendendo que o resto também é dele, mas que ele deixou nas nossas mãos. Nós somos gratos por isso. E aí no capítulo 48, nós vamos ver que Jacó, com seus olhos enfraquecidos, uma coisa que vai acontecer, que Deus trabalha às vezes com ciclos, né? Olha o que acontece. Jacó foi abençoado acima de seu irmão, que era o irmão mais velho. E agora, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele troca as mãos profeticamente. E aí ele abençoa, fazendo com que o menor, que é Efraim, receba uma bênção acima do que aquele que é o mais velho, que é Manassés. Eu pesquisei, gente, tem muita coisa envolvida aqui, Deus vai te revelar, corre atrás, tá? Porque tem muita coisa que pode simbolizar a bênção do menor acima do maior. E eu não quero me colocar aqui porque é muito teológico, não é isso que eu quero falar, eu quero falar de princípios bíblicos. Mas uma coisa que é interessante é que Jacó, ele diz assim para José: eu estou adotando seus filhos agora são meus. E aí a gente vai ver que os filhos de José, eles entram ali na repartição das terras. Efraim e Manassés vão receber terras no lugar de José e de Levi. Lembrando que Levi, a herança deles era o Senhor. Eu amo isso. Porque eu me sinto como Levi. Todo mundo tá enriquecendo, todo mundo tá ganhando, todo mundo tá fazendo, todo mundo tá trabalhando, mas a minha herança é o Senhor. Eu não sei se você toma posse disso comigo. A minha herança é o Senhor, porque o povo de Levi não tinha terra. Mas nós vamos chegar lá. Enfim, Efraim e Manassés, eles vão entrar para as 12 tribos de Israel e vão receber posses de terra. Como que vale a pena ser fiel a Deus, gente? José vai ter uma bênção dupla. José vai ter uma bênção dupla, porque ele foi fiel enquanto estava no Egito, e os seus filhos que nasceram no Egito, eles também vão receber repartição de terras lá na frente, porque Jacó aqui nesse capítulo está adotando os filhos de José como seus próprios filhos. E José foi fiel, gente. E Deus está honrando esse homem pela sua fidelidade. Seja fiel a Deus, vale a pena. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para o dia de hoje. Queria agradecer a todos que passaram por aqui, que ficaram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos viver de maneira prática todos os princípios que estão aqui nessa palavra. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho.